Bom dia, pessoal. Eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem, dar mais uns minutinhos para começar. Pessoal, vocês me ouvem bem, então, né? Eu espero que sim. Vou tirar um de vocês do mudo só para vocês me responderem se vocês estão escutando direito. Tirei a Duda do mudo. Você está me escutando bem? Sim, estou escutando bem. Beleza, então eu vou colocar todo mundo no mudo de novo para explicar. Aí no final da explicação eu abro os áudios para vocês tirarem dúvidas sobre a explicação ou sobre o trabalho que eu passei, tá bom, gente? Então vamos lá. Hoje a aula é uma revisão sobre o Barroco, porque na próxima semana é feriado. Aí na outra semana vocês vão ter prova. Então, a aula de hoje é uma revisão sobre o que a gente tem visto. E eu sei que vocês estão saturados de ver Barroco, que a gente está vendo desde o começo do ano, todas as diferenças do Barroco pela Europa, no Brasil. Mas a gente vai finalizar, então, esse primeiro bimestre com o Barroco e a gente parte para outro assunto, porque eu acho que vocês vão se dar muito bem nessa prova, de tanto que a gente tem visto o Barroco já, tá bom? Então, vamos lá, gente. Começando, retomando aqui. O Barroco, então, ele surgiu depois do Renascimento. Por causa que a gente viu o Renascimento lá no final do ano passado. O Renascimento a gente viu que exaltava bastante ideais de razão, ideais de um desenho perfeito, de um desenho bem feito, sem tanta variação ali na luz e sombra, nas cores. O que importava lá era o desenho bem perfeito, a gente via os limites do desenho. Isso na arte, mas quando a gente está falando de um movimento artístico, a gente fala também de tudo que estava acontecendo na história, porque a arte ela não acontece separada da história. E o Renascimento, vocês já sabem, já estudaram, ele teve bastante essa ideia da valorização da razão em todos os âmbitos. Então, por que Renascimento, né? Vou só retomar rapidamente Renascimento. Por que Renascimento? Porque eles estavam resgatando ideais greco-romanos, renascer nesse sentido, e os ideais greco-romanos, eles se apoiavam bastante, então, na ideia de perfeição, da filosofia, toda essa parte de pensamento, valorização do corpo, tudo isso. De um corpo mais perfeito, então equilíbrio entre tudo, né? Entre corpo e mente, entre desenho e pintura, enfim. E por causa dessa valorização da razão, tão forte essa valorização da razão, então, nisso na história, né, falando da história, não tanto da arte, mas a gente vai precisar saber isso para entender a parte artística. Então, os questionamentos de dogmas católicos. Por quê? Porque nessa época, a gente está falando da Europa, especificamente da Itália, todo mundo nesse momento era católico. E aí, por causa da valorização da razão, começaram a se questionar. Começou a se questionar a venda de indulgências, tudo isso que vocês já estudaram em história, tá?
E aí, por causa disso, surgiu a Reforma Protestante e a Igreja Católica, então, reagiu. De que forma? Vários recursos, né, que vocês já estudaram na história, mas no lado artístico, então, eles se apoiaram bastante na recuperação de fiéis através da arte, certo? Então, a gente sabe que as religiões protestantes não utilizam imagens, isso até hoje. As religiões protestantes não utilizam imagens, as igrejas não têm estátuas de santos, por exemplo, e isso tem bastante na Igreja Católica. E isso vocês sabem até por experiência, assim, do que ou de frequentar algumas dessas igrejas, ou de ver, conversar, enfim, isso vocês já sabem. E a Igreja Católica utiliza bastante imagem, né? Se apoia bastante nas imagens. E aí, por causa disso, então, eles buscaram, através da arte também, recuperar esses fiéis. Então, qual que era a ideia? A ideia era que a pessoa se emocionasse vendo aquela escultura ou vendo aquela pintura, e dessa forma ela retornasse, então, à religião católica, ela não desertasse para as religiões protestantes. Então, aqui algumas características que a gente tem na arte, né, para trazer essa emoção. Quanto mais esses recursos eram utilizados, mais emoção existia nessas pinturas, nessas esculturas, nessas formas de arte, né? Então, a cor, a gente sabe que vocês já fizeram os desenhos, a gente já tem estudado bastante, principalmente a ideia do fundo muito escuro e focos de luz em algumas áreas específicas, isso ajuda a aumentar a dramaticidade da cena. Se aumenta a dramaticidade, aumenta, então, as emoções ali. A gente sabe, por exemplo, que quando vocês vão no teatro, quando vocês vão no cinema, o fundo, as luzes estão sempre apagadas e o foco de luz só lá no palco ou só lá na tela. Por quê? Para a gente também conseguir se concentrar melhor e para a gente conseguir se envolver mesmo naquilo. Então, eles se aproveitavam daquilo, do fundo preto e focos de luz em áreas específicas. Isso ajudava a aumentar a dramaticidade da cena. Além disso, a gente não vê muitos detalhes no fundo, a gente vê que tem essa cortina aqui atrás, mas a gente não vê muito do que está acontecendo no fundo, só a cortina, e a gente vê bastante jogos de luz, que a gente vê a própria cortina, né? Ainda falando da cortina, a parte do planejamento. Planejamento é a pintura de panos, tá? Gente, é a parte do planejamento. A gente vê bastante focos de luz, a gente vê as dobrinhas todas bastante escuras e a parte que está na frente bastante clara. A gente tem a composição em diagonal, que isso ajuda a humanidade. Isso é uma coisa, um recurso que eles utilizavam nessa época e que hoje, assim, a partir do século XX, que começaram a aumentar estudos sobre design, sobre propaganda, existe uma questão psicológica, da psicologia mesmo, de cores e de formas, do porquê que a composição diagonal aumenta a dramaticidade. Então, era um recurso que eles utilizavam, que eles não estavam tirando da cabeça deles, né? Eles utilizavam esses recursos porque realmente eram coisas que aumentavam a dramaticidade. Então, a gente tem, principalmente, o quero escuro, fundo muito preto, com focos de luz, e a composição em diagonal. Isso ajuda muito a aumentar a dramaticidade. Por que aumentar a dramaticidade? Então, porque a finalidade principal é uma finalidade didática. Eles queriam ensinar através da imagem. Uma grande parte dessa população, ela era bastante pobre, eles não tinham tantas instruções, não tinham tanto acesso a livros e leitura. Então, de que forma que eles iam conquistar esses fiéis? Através da imagem. De que forma que eles iam ensinar esses fiéis? Através da imagem. Então, uma ênfase em movimento e dramaticidade, aumentando, então, a teatralidade daquelas cenas para aumentar o teor didático, certo? Composição em diagonal, formas compreendidas pelo povo inculto, que eu acabei de falar. Certo, pessoal? E a cor, o que eu tinha falado para vocês já também sobre cor, é que a cor a gente ainda Peraí, pessoal. O que eu tinha falado para vocês sobre cor é que a gente não vê os limites, então, dos desenhos. A gente não vê direito onde acaba a pessoa e começa o fundo, a velhinha aqui do canto. A gente não está vendo onde ela está acabando, a gente só está vendo o braço dela e a cabeça. A gente não está vendo o corpo.
Isso faz com que a cor ela seja moldada e não desenhada. A gente não vê os limites do desenho. Lá no Renascimento que a gente via um desenho muito claro, um desenho bem delimitado. Aqui a gente não vê esses limites. A gente tem essa vaga ideia do que estaria aí por trás, aumentando também um pouco do mistério, que aumenta também a dramaticidade, certo? Então aqui, ó, a luz não ela é só dramática, ela constrói os volumes. É através da luz que a gente acaba vendo, então, o limite aqui de cada músculo do Davi nessa pintura. É através da luz, então, que a gente vê. É a mesma coisa com os panos, a gente vê bastante a questão dos panos, bem evidenciando bastante esse claro escuro. Porque como o pano tem bastante dobras, você joga um foco de luz, o que está na sombra fica bem escuro. Então, a gente vê bastante as cenas em primeiro plano, porque o que está no fundo a gente não enxerga, está muito escuro. Então, as cenas em primeiros planos bem ampliados, aqui nessa cena que eu estou mostrando para vocês, do Davi e do Golias, por exemplo. A gente está vendo os dois muito próximos da gente. Por quê? Como o foco de luz está ali na frente e o que está atrás a gente não está vendo, o primeiro plano fica extremamente ampliado, bem perto do observador. Isso é um recurso também para aproximar quem está observando, o espectador, né, daquela cena. O fundo já está bem escuro, ele já está envolvido, igual a gente em teatro, em cinema, a gente já está envolvido naquela cena porque o fundo está escuro e porque o foco de luz está bem forte. A cena, quando fica mais próxima ainda, acaba envolvendo ainda mais, ok? Essa escultura eu já tinha mostrado para vocês, vou comentar de novo, e porque ela traz uma característica bastante importante também. Como eles queriam aproximar, então, essas pessoas dos acontecimentos bíblicos, se envolver, eles acabavam dando emoções humanas para santos. Então, aqui a gente tem a Santa Teresa, o êxtase de Santa Teresa, aqui o anjo, aqui a Santa Teresa, e um zoom aqui do rosto dela. Que o êxtase realmente é um êxtase aqui, um êxtase sexual. Então, assim, trazendo realmente emoções humanas para as figuras que eram consideradas santas. Isso ia aproximar, então, e aumentar a identificação entre o espectador e o que estava e a santidade representada. Vocês estão vendo bastante aqui na parte do planejamento, dos panos aqui das vestes, uma dobra um pouco rígida, mais quadrada, menos com um caimento do tecido menos leve. E isso também ajuda a aumentar a dramaticidade. E a gente vai ver quando o Barroco estiver lá no Brasil, daqui a pouco, sobre o Aleijadinho, que ele fazia a mesma coisa, com as dobras de tecido bastante duras. Certo, gente? E continuando um pouco sobre a arquitetura agora, que desde a Idade Média a gente tem visto bastante a influência da arquitetura, principalmente nas igrejas. A gente viu da Idade Média, vimos do Renascimento, e aqui do Barroco, na época do Barroco que foi construída essa praça, eu não sei se vocês viram recentemente o pronunciamento do Papa, nessa época de quarentena, e ele está aqui, assim, sozinho, ele fez sozinho esse pronunciamento, né, porque a gente não pode se aglomerar, etc. E foi uma imagem bastante impactante, o Papa sozinho falando, né, justamente nessa praça no Vaticano. Por quê? Ela é uma praça que ela foi construída justamente para aglomerar as pessoas. Então aqui, ó, congregar as pessoas em volta do Papa foi justamente construída nessa época. Então, por ser um lugar de circulação, era um lugar de circulação e eles queriam concentrar as pessoas ali. Eles não queriam só que as pessoas circulassem, só passassem. Eles queriam que elas se concentrassem. E era ali que que as pessoas escutam os pronunciamentos do Papa. E foi ali que o Papa deu recentemente esse pronunciamento também. E foi uma imagem bastante impactante, né? Porque é um lugar bastante amplo para caber bastante gente. E o Papa estava lá sozinho. E isso surgiu nessa época por causa desses motivos mesmo. E por dentro das igrejas, é o que eu já tinha falado também para vocês aqui, do teto. O teto das igrejas, eles eram bastante pintados, com cenas de anjos, de santos, enfim. Mas o mais interessante aqui é que os pilares, eles eram desenhados também, parecendo que o teto da igreja era mais alto do que eles eram mesmo. Então aqui no canto, ó, nesse canto a gente vê o teto real, os pilares reais da lateral da igreja. E aqui já é um pilar pintado, desenhado, em que esses anjos, esses santos estão aí
perto desses pilares, é como se eles fizessem parte. Então, como se os anjos e santos estivessem longe, mas estivessem fazendo parte da igreja. E isso também aproxima, né, as pessoas, os espectadores, os indivíduos ali, daquelas pessoas, daqueles anjos, daquela santidade, porque eles parecem que fazem parte da igreja. Então, nessa hora, tem bastante uma ideia de aproximar e afastar, bem forte. Porque ao mesmo tempo em que você vê as santidades pertencendo ao mesmo ambiente que você, elas estão muito longe. A mesma coisa com o êxtase da Santa Teresa aqui. Ao mesmo tempo, tem uma ideia de aproximar e afastar muito forte, porque ao mesmo tempo que a gente vê as emoções humanas nela, a gente sabe que é uma santidade. Então tem tudo isso, ok? Isso encerra o Barroco na Itália. Então, eu vou abrir o áudio só para saber se vocês ficaram com alguma dúvida nisso, antes de partir para o próximo tópico. Peraí. Pessoal, tirei vocês do mudo agora, eu quero saber se nesse ponto tem alguma dúvida, ou se eu posso passar para o próximo. Não, nenhuma dúvida, Sara. Tô Pode tranquila. passar para o próximo. Maravilha, então eu vou para o próximo. Ok. Indo então para o restante da Itália, restante da Europa, a gente vai ver os artistas utilizando então esses recursos do barroco como essas características do barroco como um recurso estilístico. Então, tirando a Itália, a Espanha vai ser um país que vai também se envolver com a Contra-Reforma, com a retomada do catolicismo, mas não de um jeito não tão forte quanto na Itália, porque na Itália é onde tinha o Vaticano, é onde é o centro da Igreja Católica mesmo. Então, a gente vai ver nos outros países uma proximidade maior com esse fundo escuro, com essa dramaticidade e teatralidade, mais voltada a um recurso estilístico mesmo. Então, aqui, por exemplo, mesmo a Espanha, tendo esse viés mais católico, a gente está vendo aqui só uma cena comum de uma velha fritando ovos, por exemplo. E aí os mesmos recursos de composição diagonal, os mesmos recursos de fundo escuro. A gente vê aqui o rosto do menino, por exemplo. A gente não vê exatamente onde está a delimitação do fim do rosto dele, da roupa dele, por exemplo, o braço dele. A gente não vê onde está, como ele está usando uma roupa preta, né? A gente não vê onde está acabando o braço dele, onde está começando o fundo, assim como a gente já viu no restante do barroco, certo? Das outras pinturas. Essa aqui é aquela que eu tinha falado para vocês, eu vou retomar um pouco sobre o que está acontecendo nessa cena, né? Que a gente tem aqui uma pintura, o nome da pintura é As Meninas, e aqui no primeiro plano a gente vê realmente as meninas representadas. Essa menina central é a infanta Margarida, é a filha dos reis espanhóis, dos reis da Espanha, né? Naquele momento, e a gente tem aqueles em primeiro plano. Então, o tema central do quadro seriam as meninas mesmo, mas tem muito mais coisa acontecendo aqui. A gente tem aqui a tela apoiada bem grande aqui no canto, certo? Então, se a tela está aqui e o pintor está aqui, esse aqui é o Velázquez, é um autorretrato do pintor, a gente sabe por causa de autorretratos, enfim. Se ele está aqui e a tela está aqui, então ele não estaria pintando as meninas, certo? Quem que ele estaria pintando? Ele estaria pintando, a gente vê o rei e a rainha refletidos aqui atrás nesse espelho, só que quem está na posição do rei e da rainha somos nós, ok? Eu lembro que a gente ficou em sala de aula, assim, recriando a cena para vocês entenderem, então eu acho que vocês já lembram bem. Depois, se você for alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E aqui atrás, vocês estão vendo que o fundo não é tão escuro quanto nas outras pinturas, mas ainda é um fundo escuro. A gente está vendo aqui várias pinturas penduradas na parede, só que a gente, como a sala está mais escura, a gente não vê quais pinturas são essas. Se fosse uma pintura renascentista, por exemplo, a gente veria todos os detalhes de cada pintura, porque o objetivo no Renascimento era a clareza. E aqui, como a gente está mais vinculado ao barroco, a gente vê, então, um fundo preto indefinido. Essa pessoa aqui atrás, esse homem aqui atrás, ele é uma pessoa também importante da corte espanhola. Eu não vou lembrar exatamente quem ele é,
mas ele não é tão importante para essa dinâmica aí da cena que a gente vê o rei, os espectadores, a infanta e o pintor. Certo? Então tem muita coisa acontecendo aqui. Tem realmente o retrato das meninas, tem o pintor no autorretrato dele pintando o rei e a rainha que estão refletidos no espelho e que na verdade a gente está na posição do rei e da rainha. Esse jogo aí, essa dinâmica entre o que estaria acontecendo realmente na cena, não é uma característica do barroco, é uma característica que esse artista deu para essa pintura, certo, gente? Então, é isso. É uma composição enigmática. E aí, os outros países que a gente vai falar, Holanda, por exemplo, eram países que acabaram abraçando mais o protestantismo. Então, a gente não vai ver nenhuma figura católica representada, nenhuma imagem de santo, porque as religiões protestantes não utilizam imagens. Eles vão utilizar esse apelo emocional, então, como um recurso estilístico, certo? E, gente, a gente vai ver que nesse momento, como está diminuindo a força do clero, diminuindo a força da igreja, e estão começando a aparecer. A gente viu lá no Renascimento, que foi quando surgiu a burguesia no Renascimento. Então, estão começando a surgir formas de riqueza que não estão vinculadas à nobreza. Então, o mecenato vai se enfraquecer. Por quê? Quem encomendava as obras de arte até então? A igreja e os nobres. A igreja está se enfraquecendo. O poder econômico está começando a ficar mais com a burguesia do que com a nobreza. Então, o mecenato vai começar a se enfraquecer. E por causa disso, a gente vai ver menos retratos de pessoas da corte, pessoas nobres, e mais retratos de pessoas comuns. Vou descer um pouco aqui para mostrar para vocês. Não, passei. Esse mesmo. O Rembrandt, eu acabei não colocando nesse slide, mas o Rembrandt, ele era um artista que era muito conhecido pelos seus retratos. Ele estudava a dimensão psicológica das pessoas dentro de cada retrato. Ele fez, acho que mais de, enfim, centenas de autorretratos, desde bem jovem até bem velho. Ele retratava mendigos, ele retratava idosos, retratava pacientes psiquiátricos, retratava pessoas assim mais judiadas pela vida. Porque ele queria realmente captar uma dimensão psicológica. E até então, o que era retratado, o que era valorizado em retratos? O que era valorizado em retratos era mostrar a grandeza daquele nobre, mostrar a grandeza daquele acontecimento histórico, enfim. E aí eles começam a sair um pouco desse grande, desse geral, para ir para uma coisa mais particular, mais psicológica. Os retratos só eram retratadas às pessoas nobres porque eram elas que podiam pagar pelos retratos. E claro que agora os idosos, pacientes psiquiátricos e mendigos continuam não podendo pagar pelas pinturas. Mas esse artista, ele vai se interessar por esses temas. Então, ele ainda vai fazer encomendas para ganhar o dinheiro dele, mas à parte, como uma pesquisa à parte, ele vai começar a estudar essa dimensão psicológica. E tudo isso que ele estuda sobre a psicologia, ele acaba colocando em outras cenas, em outros retratos. Como a gente está vendo aqui, nessa cena da aula de anatomia, cada uma dessas pessoas tem uma emoção, cada uma dessas pessoas tem uma expressão facial. Eu não sei se vocês já repararam ou já sofreram disso fazendo desenho. Quando vocês vão desenhar, vocês acabam desenhando o mesmo rosto inconscientemente. Aí eu vou desenhar uma pessoa, desenho um rosto, vou desenhar outra pessoa, desenho o mesmo rosto. E isso acontece mesmo, eu já sofri bastante disso. E o que ele estava querendo fugir era justamente disso, de acabar desenhando os mesmos rostos inconscientemente. Então ele estudava cada uma dessas pessoas, ele mesmo estudava anatomia, igual a gente está vendo aqui os médicos estudando anatomia. Ele estudava também para estudar as partes do corpo, enfim. Mas principalmente para captar uma dimensão psicológica nessas pessoas, um lado mais filosófico da personalidade de cada um, certo? E de novo a gente vê composição diagonal, a gente vê o fundo bem escuro, que a gente não sabe direito o que tem nesse fundo, o que está acontecendo nesse fundo. A gente vê um pouco menos a mistura do que está no primeiro plano com o fundo, mas a gente vê também, e um foco de luz bem centralizado aqui. Aqui no tórax da pessoa a gente vê bastante luz, por exemplo, da pessoa que está sendo dissecada. E no pé já está bem escuro. O que a gente vê de dobrinha, de marquinha da costela, aqui onde tem luz, no pé a gente já não vê, por causa do escuro mesmo, certo, gente?
Então, as características do barroco estão sendo utilizadas como um recurso. O Rubens, ele era um outro artista holandês, também vai se preocupar com o psicológico no rosto de cada um, só que ele não vai usar o fundo escuro, não vai usar esse negócio de destacar o primeiro plano pelo foco de luz, pelo fundo escuro. O que ele vai fazer? O que ele vai aproveitar do barroco? O que ele vai aproveitar do barroco é o uso da cor, que a gente falou, que as formas acabam se misturando com o fundo. Na pintura dele, isso acontece, só que de uma forma completamente diferente. Aqui a gente tem, por exemplo, essa pessoa aqui que está segurando a tocha, ela está se desfazendo, se misturando com o fundo. Está acontecendo provavelmente alguma explosão. Não é uma explosão, né? Mas assim, alguma fumaça está subindo, alguma coisa aqui atrás, está formando uma nuvem, subindo uma nuvem. E as pessoas aqui estão se misturando, a gente não vê direito onde ele acaba. Então é esse recurso que eles vão utilizar, a parte da cor. Porque uma pintura dessa nunca teria sido aceita no Renascimento. O Renascimento precisaria que as coisas ficassem bem delimitadas, bem certinhas. E o que ele está fazendo aqui é fugindo um pouco disso, misturando realmente a figura com o fundo e se apoiando bastante na cor. E aqui, por fim, no Vermeer, aqui a moça com brinco de pérola, que ela é conhecida como a Mona Lisa holandesa, porque ela também tem esse olhar penetrante, também é um retrato bastante famoso, e utilizando bastante os recursos barrocos. Aqui a leiteira, a gente tem bem menos a ideia do fundo escuro, porque a gente vê o que está acontecendo, mas a gente vê uma iluminação bem diferente do que era feita no barroco. A gente vê uma iluminação bem pontual. E o mais importante aqui, de característica do barroco europeu, que não é italiano, né, não católico, é uma cena comum sendo retratada. E isso não acontecia antes. Antes eram só cenas mitológicas, cenas religiosas, enfim, esse tipo de cenas grandiosas, né, históricas, acontecimentos, e agora a gente está vendo um acontecimento cotidiano sendo retratado, ganhando importância. E a gente vai ver isso realmente ganhar força a partir do barroco. Não necessariamente no barroco, mas a partir do barroco, a gente vê isso ganhar bastante força. Certo? Então, barroco na Europa, ok. Barroco no Brasil agora. A gente tem até 10h50, né? Então eu vou falar barroco no Brasil rapidinho também, para abrir para vocês tirarem dúvidas ou sobre o barroco ou sobre a atividade que eu passei para entrega, tá bom? Então, o barroco no Brasil, ele está vinculado com a ideia da mineração, com a vinda dos portugueses para Minas Gerais, descoberta do ouro aqui, e aí começaram a surgir a criação das cidades em volta dessas minas mesmo. Então, como os europeus estavam vindo para cá, eles eram bastante religiosos, também tinha a construção das igrejas nessa cidade. Então, todas as cidades tinham que ter pelo menos uma igreja. E a gente vai ver que algumas cidades mineiras têm muitas igrejas, Ouro Preto, por exemplo, Mariana, enfim, tem muitas igrejas, porque era para onde eles redirecionavam esse ouro extraído, certo? Então, aqui. Estou falando um pouco sobre a arquitetura, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês e depois eu volto para as outras coisas. Então, a gente tinha aqui os mineradores, não os mineradores em si, né? Os europeus que vinham para cá minerar. Eles coletavam bastante ouro e tinham que mandar uma parte desse ouro de volta para Portugal, de volta para a coroa portuguesa. Então, eles mentiam, eles contrabandeavam esse ouro, eles não reportavam tudo que eles tinham coletado para eles poderem ficar com uma parte. Vocês sabem que eles pagavam alguns impostos, pagavam o quinto, que o quinto era a quinta parte do que eles tinham coletado, enfim. E por isso foi nessa época também que surgiu a expressão Santo do Pau Oco, que era o quê? Era uma estátua de santo oca por dentro em que eles colocavam, então guardavam esse ouro. E então, o que acontecia? Esse ouro, eles não podiam ornamentar muito a parte de fora, nem das igrejas, nem das casas. Então, eles ornamentavam bastante a parte de dentro. A gente vê que no começo, a parte de fora era bastante simples. Depois, a parte de fora vai ficar um pouco mais rebuscada, mas ainda assim, o que vai ser bastante rico é a parte de dentro, que vai ter bastante
ornamentação, bastante uso do ouro mesmo, vai ser a parte de dentro. Então, a gente vê aqui as igrejas da segunda fase. A gente vê como uma característica sempre as quinas, né, com uma cor diferente do resto da pintura. Isso é uma característica do barroco brasileiro. Se vocês forem em qualquer cidade histórica mineira, vocês olham, mas a gente não precisa ir tão longe. A gente pode ir para o centro da cidade aqui de Jundiaí, lá perto né, da nossa igreja, da nossa catedral. A gente tem alguns prédios lá que são tombados, que são preservados, que seguem essa arquitetura, porque essa era uma arquitetura desse período colonial que a gente morava, que existia aqui, né, onde a gente mora. E aqui, então, a parte de dentro, a gente vê uma decoração muito rebuscada, certo? Essa igreja aqui já é uma igreja do terceiro período, então a gente vê o lado de fora mais rebuscado, já vê linhas mais curvas, partes mais redondas. Mas a parte de dentro, então, era bastante rebuscada, com bastante ouro, e isso acabava escondendo, então, dos cobradores de impostos, de quem vinha fiscalizar onde que estava esse ouro, para onde estava indo, certo? E aqui a gente está vendo o teto seguindo as mesmas premissas do teto das igrejas barrocas italianas que eu mostrei para vocês. A gente tem uma boa parte do pilar desenhada, ok? Misturando, então, a cena com a igreja, aproximando quem estava vendo daquela cena, ao mesmo tempo que parece que está mais alto, então está mais distante. As casas também com fachadas bem simples. Essas varandas aqui, elas eram uma característica bem forte também das construções dessa época, que era onde as mulheres naquela época ficavam olhando tudo o que estava acontecendo. E isso também ajudava, esse tipo de construção também ajudava a despistar, então, os cobradores de impostos, por causa da real condição deles era escondida, então, dentro das casas. Todas as casas tinham, então, um lugar específico para oratórios também. Oratórios são aquelas capelinhas portáteis. Quem tinha mais condição montava, né, oratórios grandões, gigantes. E, enfim, e eles acabam revertendo, então, esse dinheiro deles para esse tipo de coisa, certo? Todas elas seguindo esse tipo de construção, então. E o Aleijadinho, ele tinha esse nome porque ele sofria de uma grave enfermidade, como vocês já sabem, então que acabava deixando os braços dele atrofiados, ele tinha que amarrar ferramentas no braço dele, para ele conseguir, então, ele era um escultor, né? Então para ele conseguir manipular as ferramentas tinha que se amarrar o martelo, enfim, as coisas no braço dele para ele conseguir trabalhar. Aqui a gente tem os 12 profetas dele na igreja de Congonhas, que essa igreja eu tinha falado para vocês, que a igreja fica bem no topo de uma colina, e aí conforme você vai subindo em zigue-zague, tem as cenas da Paixão de Cristo. Então essas cenas aqui que ele esculpiu dentro de capelas, que a gente não consegue entrar na capela, a gente vê por uma grade. Então essas fotos foram tiradas, né, pela grade mesmo, e essas esculturas são todas em tamanho real. Então a gente consegue ver traçando, né, subindo em zigue-zague até chegar lá no topo, que no topo tem essa igreja aqui com os 12 profetas distribuídos, todos eles esculpidos pela Aleijadinho. Tudo isso que eu estou falando para vocês é esculpido pela Aleijadinho. E ela é bastante inspirada nessa igreja de Braga, o Santuário do Bom Jesus do Monte, e também a gente está vendo a igreja lá no topo, no topo da colina, e nas laterais, então, as cenas da Paixão de Cristo. Você vai subindo em zigue-zague, vendo em capelas também cenas da Paixão de Cristo, da história de Jesus, da crucificação e do renascimento de Jesus, ok? E as características do aleijadinho, então, são aquelas que a gente já tinha visto. O pelo do bigode sempre sai de dentro do nariz, o queixo sempre tem covinha, o cabelo sempre termina num rolinho. O pano que eu falei para vocês lá naquela escultura do êxtase da Santa Teresa, que o pano tinha um acabamento mais rígido, mais quadradão. A gente vê a mesma coisa nos panos daqui. E os olhos são uns olhos amendoados em formato de amêndoa, em formato de azeitona, enfim, não são os olhos tão compridos, são mais achatadinhos. Então, tudo isso a gente acaba vendo. Outras características também, né? Braço curto, enfim. Mas o que mais chama atenção é esse desenho do rosto. Todo mundo tinha rosto de adulto, até as crianças. Os narizes são sempre bem grandes, ó, as covinhas em todos eles aqui. Aqui é uma covona e com narigão também.
Aqui a gente não tem, né, nenhum bigode, nenhum cabelo comprido, para ver os colinhos. Mas a gente está vendo o pano também bem rígido. E aqui, ó, é uma das cenas que a gente consegue ver pela grade. Então a gente não entra nessa capela. A gente vê pela uma grade quadriculadinha, assim, esse tipo de cena. Então a gente está vendo a Paixão de Cristo, assim, a Última Ceia, realmente todo mundo em volta da mesa, é uma mesa redonda. Não é que nem aquela cena da Paixão de Cristo renascentista, da Última Ceia renascentista que a gente conhece, que é todo mundo lá numa mesa compridona, né? Aquela mesa redonda, assim como meio que como teria sido realmente. E todos os cabelos em rolinho, todos os queixos com a covinha, os narizes bem compridos, os bigodes saindo de dentro do nariz. E o Aleijadinho fazia só escultura. Quem fazia a pintura era o mestre Ataíde, que ele era responsável, então, por pintar essas esculturas do Aleijadinho e pintar bastante tetos das igrejas. Aquela lá que eu mostrei para vocês do fundo dessa igreja aqui, é do mestre Ataíde, certo? Esse teto, que é essa igreja mais famosa, assim, a igreja barroca mais famosa, fica em Ouro Preto. É o ponto turístico principal da cidade. E fica, então, o pórtico de entrada é do Aleijadinho e aí o teto é do mestre Ataíde. E o mestre Ataíde, então, ele utilizava bastante dourado e bastante azul nas suas pinturas. Porque o azul também era considerado uma cor um pouco mais rica, porque o azul é mais difícil de encontrar pigmentos naturais que formem o azul na natureza, então ele demanda uma experimentação química um pouco maior, e por causa disso o azul era uma cor mais cara também. Né? Por bastante tempo o azul foi considerado uma cor mais fina, mais rica, então ele usava bastante essas cores, e como ele era um artista negro, ele utilizava bastante os anjos e santos com traços mestiços. Isso ajudava a conquistar os fiéis também. Porque, como eu falei para vocês, lá na Europa a ideia era reconquistar fiéis. Aqui no Brasil é converter índios e escravos negros em católicos. Então, trazer fiéis da mesma forma. Então, também tinha que ter aquela identificação, também tinha que ter aproximação do público com a obra, também tinha que ter a evangelização pela imagem, ou seja, um caráter didático, isso também tinha que ter. Então, para ter essa identificação aí, eles se aproveitavam também de alguns desses recursos. Então, nesse momento, também foi bastante valorizada a devoção a alguns santos negros que já existiam, então foi estimulada aqui no Brasil, justamente para conquistar esses fiéis, ok? Aqui mais alguns exemplos de pinturas do mestre Ataíde, a gente vê bastante uso de azul. Aqui o teto também, e deixa eu só voltar para o começo, que eu falei que eu ia voltar. Essa parte aqui, ó, a mesma função, atrair e instruir os fiéis, mesma coisa lá da Itália. Então, e aqui uma das principais características, devoção a santos negros, para então rolar essa identificação entre os espectadores do que estava sendo mostrado, para conquistar esses fiéis, para converter esses fiéis. Ok, gente? E essa foi a nossa revisão do Barroco. Vou desmutar vocês todos. Prontinho. Gente, quero saber se tem alguma dúvida em alguma coisa que eu expliquei, ou alguma atividade. Tranquilo, professora. Tá tranquilo. De boa? Esse assunto, assim, vocês já estão saturados de ouvir do Barroco, porque era pra gente ter acabado ele muito antes, né? Ter mudado de assunto muito antes, mas na próxima aula que a gente tiver aula mesmo, né? Aí a gente muda de assunto. Então, o Barroco, eu acho que vocês vão todos se dar muito bem na prova. Porque a gente tá... Ufa! Porque a gente tá vendo Barroco faz tempo, né? E não é um assunto assim tão complicado de entender. Então é isso, gente. Se não tem nenhuma dúvida, vocês podem aproveitar, tem mais 10 minutinhos. Vocês podem aproveitar esses 10 minutos ou para tirar dúvidas sobre as atividades, o desenho, né? Que vocês viram que eu mandei para vocês que esse desenho barroco ele vai fazer parte da nossa nota. E aí, por causa disso, ele era para hoje. Eu ampliei até, acho que dia 16, não lembro. Até dia 15? Eu mandei para vocês na agenda. Acho que até dia 15, para vocês me mandarem. Porque como ele vale nota, eu acabei ampliando um pouco mais. E a Isa tá bloqueada. Peraí, Isa. Eu também já. Oi? Já te enviei. Lá, aquelas fotos.
É que pela eu agenda, vi. outro lugar não consigo enviar. Não tem problema. Eu tô recebendo pelo e-mail e pela plataforma. Ai, gente, eu já desmutei vocês. Vocês que estão mutados ainda, eu acho que vocês se automutaram. Peraí, deixa eu permitir que vocês se desmutem. Ai. Pronto. Agora vocês podem se desmutar sozinhos. Doutora, Quem me chama? É a Isabela. Oi, Isa, diga. Enviar o desenho no seu e-mail? Pode, naquele e-mail que eu coloquei na agenda para vocês, o debora.visnad@degrausnet, tá? Ô, Sora, Só queria te Quem me dizer que eu chama? troquei o desenho, tá? Eu rasguei aquele. Não rasguei, mas Não, eu não terminei aquele. Eu fiz outro. não, tudo bem. Mas não tinha por que descartar aquele, né? Não tinha por quê. Você me mostrou e eu tava gostando. Mas eu não tava gostando dele, bem. aí eu fiz outro que eu gostei mais. Tudo bem. Doutora, Se vocês quiserem me mostrar agora, nesses 10 minutinhos que a gente tem. doutora, a prova vai Sora, Calma, ter peraí. questões ou 10? A prova eu ainda não terminei de montar. Mas eu acho que vão ser 5, como sempre, para vocês. Todas ô, as Sora, alternativas, né? Oi? Não, todas as alternativas não. Vocês não fazem P1, então tem um misto Mas no aí. aplicativo dá pra fazer. Dá sim. Mais alguma dúvida, gente, sobre qualquer coisa que tenha a ver com a minha matéria? ô, Sora, é pra entregar até que horas? Até às 18. Tá. Tá, calma. Pode ser até 23h59, que aí continua valendo como quarta-feira, né? Eu acho que eu coloquei. Até o dia que eu coloquei, 23h59 ainda é o dia. Tá bom, então. Tá bom, gente? Beleza, Sora. Então tá bom, aproveitem esse finzinho de aula aí pra dar uma olhada nos desenhos de vocês, enfim. E qualquer dúvida, tô aqui até o horário. Beleza, Sora. Tá bom, gente? Professora, pode pintar com aquarela o trabalho? Ei, peraí. Quem falou comigo? Eu, Bia? Bia. Bia, Pode pintar com sim. aquarela? Sim. Eu tinha falado pro pessoal fazer com lápis de cor, porque em casa é o material que o pessoal tem, né? Então, se você tiver outro material em casa que você quiser usar, aquarela, qualquer outro tipo de tinta, pode, tá? Tá, obrigada. Imagina.